Olá, eu sou o Arthur Choueiri e eu vou apresentar o meu artigo, que foi Revisão Bibliográfica das Técnicas de Porosimetria aplicadas a materiais cimentícios. Esse artigo foi escrito por mim e pelo Dr. João Henrique da Silva Rego. Bom, essa apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Eu vou falar primeiro a introdução do tema escolhido, trazer os trabalhos encontrados de diferentes técnicas de porosimetria, uma comparação entre os métodos e, por fim, a conclusão em bibliografia. Bom, a distribuição do tamanho de poros em um material ele pode ter impacto significativo nas propriedades dele, como resistência mecânica, dutilidade, permeabilidade, absorção de água, entre outras. E para a gente conseguir caracterizar a estrutura porosa dos materiais, nós temos diferentes técnicas, sendo as principais encontradas para materiais cimentícios a porosimetria por intrusão de mercúrio, a porosimetria por adsorção de nitrogênio e a porosimetria por análise de imagem, em que se faz uso da microscopia eletrônica. Bom, entrando um pouco na porosimetria por intrusão de mercúrio, essa é a técnica que é mais utilizada em pesquisas de material cimentício. Então, é uma técnica baseada na intrusão de um líquido não molhante, o mercúrio, em pressões crescentes. Devido à alta tensão superficial do mercúrio, quando com a superfície do sólido, ele não penetra por capilaridade nos poros. Para isso acontecer, é preciso aplicar uma pressão nesse mercúrio, e aí ele intrude nos poros. Então, antes de realizar esse ensaio, a amostra é desgaseificada em equipamento específico, que é o porosímetro, e é colocado em contato com mercúrio no recipiente, como vocês podem ver pela imagem B aqui que tem nesse slide. E aí é variada a pressão do mercúrio e mede o volume de mercúrio que é intrudido a cada variação de pressão. Qual que é a correlação do poro intrudido com a pressão? Bom, o raio do poro e a pressão do mercúrio são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão que o mercúrio é submetido, menor os raios de poro que ele consegue penetrar. Então, isso é baseado na equação de Washburn, proposta em 1921. E a constante de proporcionalidade ela é influenciada tanto pela tensão superficial do mercúrio, como pelo ângulo de contato entre o líquido e a superfície, que varia de acordo com cada material, mas para materiais cimentícios, geralmente utiliza 140 graus. Bom, quais são as vantagens e desvantagens desse método? A vantagem é que ele pega uma ampla faixa de porosimetria, é um fenômeno físico de fácil entendimento e é um experimento relativamente simples e rápido. A principal desvantagem desse método é o efeito frasco de tinta. Qual que é esse efeito? Para o mercúrio penetrar num poro, a pressão que ele tem que chegar é a do raio de entrada. Então, se a gente tem um poro que tem um raio de entrada pequeno e depois você tem um aumento no raio do poro, todo esse volume de poro todo o volume de mercúrio que vai intrudir nesse poro, ele vai ser contabilizado como o diâmetro do poro de entrada. Então, a gente tem uma superestimação dos poros pequenos e subestimação dos poros grandes. Além disso, pressões muito altas podem danificar a microestrutura, levando a resultados errôneos, e essa técnica mede somente poros abertos. Entre os trabalhos que usam essa técnica para caracterizar a estrutura porosa, nós temos várias aplicabilidades. Então, Pacheco e Herol estudaram o volume de distribuição do poros de composições de concreto com relação ao aquecimento diferentes. Ikumi Herol e Gu Herol foram mais na área de durabilidade, com Ikumi Herol avaliando a influência da exposição das matrizes de cimento Portland ao sulfato em idades precoces, e Gu Herol compararam o estado degradado de diferentes partes de cimento submetidos a diferentes condições de exposição de ataque externo de sulfato. Além disso, muitos trabalhos usam essa técnica para caracterizar materiais cimentícios feitos com materiais cimentícios suplementares dos mais variados possíveis. Então, Kim et al. Avaliaram o uso de visor de cristal líquido como material cimentício suplementar, Schwann et al. Resíduos de fibra de carpete, Choi et al., Kim et al. E Alderet et al. A escória granulada de alto forno, Pog et al. Nanopaletas provenientes de materiais naturais, e Abraham et al. Estudaram a substituição do agregado fino de argamassas por agregado de pavimento de asfalto recuperado. Entrando agora na porosimetria por adsorção de nitrogênio, essa técnica ela se baseia na teoria da adsorção de gás, em que moléculas de gás são absorvidas fisicamente na superfície de um sólido devido às forças de Van der Waals. Antes de realizar esse ensaio, a gente tem que tirar todo o ar da amostra, a fim de não deixar nenhuma molécula absorvida, e aí só depois a gente aplicar o nitrogênio. E a adsorção ela é favorecida a baixas temperaturas, por isso que a gente usa o nitrogênio líquido.
Diferente da porosimetria por indução de mercúrio, a porosimetria por adição de nitrogênio, conforme você vai aumentando a pressão, você vai preenchendo dos poros menores para os poros maiores, como vocês podem ver na imagem apresentada. Bom, e a distribuição dos volumes de poros é dado pelo modelo de Barrett-Joyner-Alenda, que basicamente a ideia sabendo a espessura de uma camada de nitrogênio e pela pressão do nitrogênio, sabendo o volume também, logicamente, você consegue ter uma noção de quantas camadas de nitrogênio tem. Então, qual que é o volume daquele poro preenchido. Bom, quais são as vantagens e desvantagens desse método? As vantagens é que o nitrogênio não reage quimicamente com a superfície e é um gás de fácil obtenção. E a desvantagem é que essa técnica vai de poros de tamanho muito pequeno, então de no máximo 100 a 200 nanômetros, e depois disso a gente não consegue verificar variação na pressão, né? E essa técnica considera somente poros cilíndricos e poros abertos. E dos trabalhos utilizando essa técnica de extração por nitrogênio, muitas não usam muito essa técnica para embasar os resultados, mas elas têm diferentes aplicabilidades. Então, o Tangerol avalia a influência da relação água-cimento, idade de datação e quantidade de superclassificante na estrutura porosa de pasta de cimento de sulfaluminato de cálcio. Zangerol avaliaram qual método de secagem mais preserva a microestrutura de materiais cimentícios, então eles caracterizaram a estrutura porosa por esse método, e Zangerol e Raniferol testaram materiais cimentícios suplementares. No Zangerol estudaram o uso de asfalto sulfonado e Raniferol de senosferas de cinzas volante. Bom, entrando no nosso terceiro método mais utilizado, que é a porosimetria por análise de imagem, essa técnica consiste no tratamento das imagens obtidas na microscopia eletrônica para separar os poros da matriz cimentícia e fazer uma análise dos poros. Então, com a imagem da microscopia, a gente vai ter eu vou até passar aqui para mostrar, essa imagem A. Então, você tem diferentes materiais que você consegue verificar na microscopia. E cada material tem uma diferente escala de cinza. E como que vai variar essa escala de cinza? Elementos com número atômico maior, eles são mais claros, porque eles têm mais material concentrado. E os elementos com número atômico menor, eles são mais escuros. Então, os vazios, eles tendem a ser mais escuros. E onde tem a presença de matéria, tende a ser mais clara. E aí, cada pixel da imagem terá uma tonalidade de cinza baseado nessa sua densidade. E aí, analisando todos os pixels da imagem, a gente obtém um gráfico de frequência da intensidade de cinza, que é esse mostrado aqui no slide. E aí, o pesquisador ele arbitra um limite de poro, então, a partir desse valor aqui, eu vou considerar que tudo que tiver à esquerda é poro e tudo que tiver à direita é matéria. E aí, ele faz o tratamento dessa imagem, como vocês podem ver na imagem B. Então, na imagem B, você só tem preto e branco. Não tem mais diferentes escalas de cinza. Tudo que é preto é poro, tudo que é branco é matéria. E aí, por alguns algoritmos, você consegue calcular a distribuição dos tamanhos de poro e a quantidade e a porosimetria total dessa seção. Das vantagens e desvantagens dessa técnica. Essa técnica permite a visualização da rede porosa da amostra e considera também a porosidade fechada do material. Entre as desvantagens é que o valor da porosidade não é possível de ser a porosidade total não é possível de ser determinada, porque a gente está pegando só uma seção. E os limites da escala de cinza são determinados pelo operador. Então, querendo ou não, entra um critério subjetivo aí. E, por último, é preciso fazer suposições sobre a rede porosa em uma dimensão da amostra. Como a gente está pegando placas 2D, a gente está supondo que existe uma progressão desses poros na outra dimensão da mesma forma, né, que a gente analisou. Mas nem sempre isso é correto. Bom, a maioria dos trabalhos que fazem uso dessa técnica, elas ainda estão tentando validar o uso dela. Então, Linherol, que estudaram a incorporação de nanosílica em pasta de cimento, eles tentaram gerar um modelo 3D com base em sequência de imagens 2D. Lierol estudaram a morfologia de poros através da técnica de microscopia por varredura eletrônica, então eles só estudaram a aplicabilidhi da técnica, e Edu e Lierol elaboraram um algoritmo automatizado para avaliar as imagens de MEV e determinar a porosidade de concretos com pó reativo. E aí ele validou esse algoritmo dele com o uso da técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio. Bom, Maerol realizaram um estudo da estrutura porosa de cinzas volantes ativadas por álcali, comparando as diferentes técnicas, então a de intrusão de mercúrio, a dissolução de nitrogênio e o MEV. Dos resultados dele, ele verificou que a técnica de intrusão de mercúrio
tinha um efeito muito grande de frasco de tinta, que ocasionou uma superestimação dos poros finos e subestimação dos poros grandes. Ele verificou que para os poros menores, os resultados de absorção de nitrogênio e intrusão de mercúrio ficaram próximos e seguiam a mesma tendência, com pequenas variações. Comparando a intrusão de mercúrio com a análise de imagem, ele verificou que o diâmetro dos poros obtidos com a intrusão de mercúrio eram 2 ordens de magnitude menor que o dos obtidos na análise de imagem. E os autores chegaram à conclusão que a análise de imagem tratava a realidade melhor. Então, o resultado era mais confiável. Com isso, que eles chegaram à conclusão que o efeito frasco de tinta é bem forte na intrusão de mercúrio. Bom, entre as conclusões do trabalho, que todas as técnicas se mostram adequadas para caracterizar a estrutura porosa dos materiais cimentícios, ainda que cada uma com suas limitações. Além disso, muitos pesquisadores batem na tecla que as técnicas devem ser usadas de forma complementar entre si, e não usar uma em detrimento das outras. Além disso, a técnica de porosímetro de intrusão de mercúrio é a mais utilizada nas pesquisas de materiais cimentícios, como eu já disse, mas há uma tendência de aumento no uso da técnica de análise por imagem nas pesquisas mais recentes. Então, os pesquisadores estão tentando validar essa técnica e estão gostando bastante dos resultados obtidos, e a tendência é que essa técnica passe a ser a principal nos próximos anos. A seguir, seguem as referências bibliográficas.